Bem, tá no ar o Arena Alterosa, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, estamos juntos aí começando mais uma semana. Não é quinta, mas quem tá aqui com a gente é esse cara aqui, ó. Luiz Marmendes e o Fábio Reoli participam do nosso programa de hoje. Tudo bem, meu filho? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, graças a Deus. Bom dia para você, bom dia, Fábio. Show de bola. Tamo e aí, junto. Fábio Reoli, tudo certo? Foi uma honra estar aqui perto do multiatleta, né? O Fábio ele tá um pouco nocauteado, Luiz Marmendes, porque ele esteve presente no Favela Combat, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mostrar uma reportagem legal, as entrevistas e, claro, mostrar também as imagens dos combates, né? Porque senão a gente não faz jus ao nome Favela Combat. Só que antes, a gente vai começar falando de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, mostrar para vocês os gols das rodadas, né? E aí eu quero saber a opinião do Luiz Marmendes e do Fábio Reoli, antes de a gente mostrar a vitória do Vasco, porque é o seguinte, Taça Guanabara deu Flamengo, Botafogo, Boa Vista e Bangu. Onde estão Vasco e Fluminense, Luiz Marmendes? É triste, né, cara? Isso aí é uma tradição todas as vezes, né? A gente sabe que o Vasco e o Fluminense também avançam nas etapas. Mas, por exemplo, o Vasco ficar atrás do Bangu, cara, realmente é complicado, né? Dá uma tristeza no coração saber que o time que, pela grandeza que é, pelo problema que tem vivido também fora de campo, refletindo dentro de campo, perdendo atletas importantes igual o Nenê, por exemplo, e fica fora. Fazer o quê? De acordo com o Fábio Reoli, são 3 equipes pequenas na semifinal da Taça Guanabara. Quais são essas equipes, Fábio Reoli? Primeiro o Botafogo, né? Depois o Boa Vista e o Bangu. São 3 times pequenos na final, na semifinal da Taça Guanabara. E aí você vai ter que se ver depois com a Dona Ellen, né? Um beijo pra Dona Ellen que tá assistindo o Arena Alterosa, a mãe do Fábio Reoli, botafoguense, tá feliz da vida, porque o Botafogo tá na semifinal e, quem sabe, né, Dona Ellen, vai ser o campeão da Taça Guanabara. Só que antes vamos começar mostrando a vitória do Vasco da Gama. Enfrentou o Volta Redonda jogando no São Januário, venceu por 3-1, só que não avançou. São Januário, o Vasco precisou de menos de 1 minuto para abrir o placar contra o Volta Redonda. Rildo cruzou na área e Bruno Costa marcou contra, 2-0. E num golaço, Bruno Consendey fez o terceiro. O Volta Redonda diminuiu com Marcelo. Apesar da vitória, o Vasco foi eliminado da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual. E aí, o Luiz Marmendes e Fábio Reoli, o Vasco da Gama não faz questão nenhuma de esconder que a prioridade é a Libertadores, né? E o Campeonato Carioca ficou um pouquinho de lado, né? Joga com um time mais ou menos alternativo ali. Venceu bem Volta Redonda, né? Que é uma equipe que, você falou das equipes que chegam, o Volta Redonda, tradicionalmente, praticamente todos os anos do Campeonato Carioca, é aquela equipe pequena que dá trabalho para os times grandes. E aí, jogando em casa, venceu por 3-1. Ou seja, fez o dever de casa, só que Taça Guanabara agora só ano que vem, né? Só ano que vem, vamos ver, né, como é que fica a questão até do preparo da equipe mesmo. Mas é importante, primeiro, porque os estaduais, eles preparam muito para as outras competições, né? Apesar de estar focado na Libertadores, não pode deixar passar também nesse ponto, né, o Fábio? Não sei se você vai pensar da mesma forma como eu, porque é um preparativo, né, cara? Se querendo ou não, o estadual vai te preparar para os outros campeonatos que você pretende, né, avançar. E deixar passar assim é complicado, né? O Vasco, eu acho que ele só não tá na semifinal, né, pelos problemas políticos que teve no começo do campeonato. Jogou 2 jogos com o portão fechado porque quis, né, pela diretoria, né? Decisão da diretoria. Agora, já o Fluminense, já não posso falar o mesmo. O Fluminense veio perdendo jogadores importantes, uma grave crise financeira, mas o Vasco ele só não está ali porque, né, priorizou também a Libertadores e muitos problemas políticos. Que o Vasco não tem um time ruim, um time que manteve, né, uma base, né? Continuou com o mesmo técnico, então eu acho que o Vasco poderia estar. O Fluminense é que eu vejo um pouco distante dos outros times. Tomara que acerte aí pro meio do campeonato. Né? O Vasco, né, no jogo de ontem, na vitória, por 3-1 diante do Volta Redonda, quem se destacou foi o Rildo, né, que veio do Curitiba. Foi praticamente quando apareceu mesmo pro futebol, foi na Ponte Preta, né? E aí depois passaram pelo Corinthians, Curitiba, agora tá no Vasco da Gama, jogou muito bem ontem participando aí dos gols. E agora, claro, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu jogando longe, jogando lá em Brasília, venceu por 1-0 magrinho e a gente mostra o gol para você. Jogando em Brasília, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu nos acréscimos do segundo tempo, com uma bomba de Rodolfo. O rubro-negro encara o Botafogo na semifinal da Taça Guanabara. Estão dizendo por aí, Fábio Reoli, que quando é assim, Flamengo vence 1-0, magrinho, gol de zagueiro, é sinal de fase
da vaca magra, é verdade? Eu não entendi ontem a escalação do Carpegiani, não entendi, colocou o Lucas Paquetá mais atrás. Não era essa formação que eu esperava até o Vinícius Júnior de titular e o Everton Ribeiro esperar um pouco no banco. Ele não fez o ano passado uma temporada boa. Nos primeiros jogos também não mostrou que veio. Ontem ele jogou melhor, mas ele não é nem 10% do Everton Ribeiro que jogou no Cruzeiro. Ainda está devendo muito para a torcida e o Vinícius Júnior ele veio fazendo um começo bom. Eu acho que ele está pedindo passagem e quem tem que mostrar o futebol é o Everton Ribeiro, que foi contratado a peso de ouro e ainda não mostrou o futebol dele no Flamengo. Então eu acho que ele poderia ter entrado ontem de titular. Falando em titular, quem o Carpegiani disse, né, que é prioridade para jogar contra o Botafogo, Luiz Mendes, é ele, o Henrique Dourado, meu filho, o ceifador. Talvez já pode estar em campo para jogar a semifinal do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, né, contra o Botafogo. É uma boa? Uma boa, o cara é matador, né? Artilheiro do Brasileirão. Artilheiro, o cara é matador ali, um jogador de referência na frente, tem muita habilidade. Quando precisa, quando acionado, sempre responde muito bem, né? Uma boa contratação, acho que vai dar tudo muito bem aí. E centroavante é uma coisa que todo time tem procurado, principalmente o Corinthians, né? E não tem encontrado. O Corinthians continua naquela busca por um centroavante, mas até agora não deu muito certo, né? Buscou o Casim, não deu tanto resultado assim. A torcida está no pé da diretoria que quer um centroavante, mas até agora a equipe não conseguiu contratar ninguém. Falando em Corinthians, vamos agora para o estádio de São Paulo, que aqui a gente mostra também os clássicos. E falando em clássico, por lá a gente teve Palmeiras e Santos, melhor para o Palmeiras que venceu. Jogando em casa, o Palmeiras saiu na frente. Antônio Carlos abriu o placar logo no início do primeiro tempo. O colombiano Borja fez o segundo do Alviverde. E de cabeça, Renato diminuiu para o Peixe. Final, Palmeiras 2-1. Em Novo Horizonte, o Corinthians conseguiu uma vitória magra. Pedro Henrique fez o gol da partida diante do Novo Horizontino. Então, só aí, né? No clássico deu Palmeiras, o Corinthians fez o papel de casa, venceu o Novo Horizontino. E aí o negócio está um pouco complicado pro lado do Jair Ventura, né? Que está tentando encaixar uma boa sequência de vitória no Santos, mas que até agora não conseguiu. Do futebol, vamos agora para MMA. Vamos falar de luta, MMA, Muay Thai, Jiu-Jitsu e tudo mais, porque teve a 27ª edição do Favela Combat aqui em Juiz de Fora, primeira vez do evento fora do estado, e Juiz de Fora, claro, foi presenteado aí com esse evento. E daqui a pouquinho a gente vai voltar da reportagem falando dos resultados. Mas só para você sentir um pouquinho do clima, né, você vai ver agora a reportagem Favela Combat em Juiz de Fora, com casa cheia. Foi duro, você tem acompanhado um pouco da nossa guerra, dia, noite, noite e dia. Foram 266 denúncias para o evento não acontecer, onde o nosso maior resultado está aí, ó, casa lotada, somente para a gente dar oportunidade para os atletas que querem oportunidade. Eu estou muito satisfeito com o evento, estou muito satisfeito com o resultado. E hoje eu estou muito satisfeito com a região de Juiz de Fora e com o Estado Geral de Minas Gerais. E eu só tenho a agradecer ao povo juiz-forano pela oportunidade de ter me dado de ter trago a primeira edição do Favela Combat para cá. Casa lotada aí, bonita. E tem que agradecer a todo mundo que veio, né, cara, que compartilhou, curtiu nosso evento aqui. Foi muita dificuldade, mas graças a Deus foi realizado. A Motoplus está há 30 anos já em Juiz de Fora e sempre participa, incentivando principalmente o esporte na cidade. Um evento como esse, já na 27ª edição, a gente não podia ficar de fora. Junto com o Claudinho, fazendo um evento que já é sucesso na cidade. Muito bem, e aí é o seguinte, né, nós trouxemos ao Arena
no programa que antecedeu a luta, né, os dois lutadores fizeram a luta preliminar, né, da principal, que foi o Ricardo Monteiro e o Felipe Preto. E aí nessa luta deu o Ricardo Monteiro, da Profight, né, venceu aqui, ó, tem um tempo certinho, venceu o Felipe por nocaute técnico a 1 minuto e 35 segundos do segundo round. Na luta principal entre Guilherme Gambá, né, e o Fabiano, que é daqui de Juiz de Fora, deu Guilherme Gambá também por nocaute técnico aos 2:49 do primeiro round. E na luta feminina entre Fiona, né, ela venceu a Pedrita, né, por nocaute técnico também aos 12 segundos aí do quarto round. Só lutão, Fábio Reola esteve lá presente acompanhando o evento, todo mundo naquela expectativa, né, será que vai dar certo? Primeira vez fora do Rio de Janeiro, deu certo. Sucesso, tem que destacar algumas coisas aqui do evento, o respeito entre os lutadores, né, entre as torcidas também, não vi nenhum problema, muito boa, casa cheia. Outra coisa também, as lutas que antecederam a luta principal, elas roubaram a cena, né? A luta do Felipe Preto, né, e do Ricardinho foi muito boa, levantou a galera. Depois o Ricardinho ainda desafiou um outro lutador que aceitou. Então aí a galera foi a loucura, foi muito legal. A luta da Fiona também levantou a torcida, tinha gente, todo mundo com o cabelo pintado de verde, a torcida dela é uma torcida muito grande. Outra luta também que foi muito boa foi Robson Damasio e Leonardo Ladeira também. Foi uma luta muito bacana, tá? O Damasio venceu a luta, mas o outro lutador também é um lutador duro, só enalteceu a vitória do Robson. E uma luta assim que me chamou muita atenção foi a luta do Antônio Inácio, que eu até tive com ele aqui no Arena. Ele lutou com um lutador que tinha 104 quilos e ele pesou 86, eu fui na pesagem. A luta foi uma luta de jiu-jitsu. Essa luta sem kimono. Uma luta de jiu-jitsu sem kimono, foi um peso combinado. E na hora que assim, lá tem as torcidas, né? Cada um tinha, Nova União, aí tem a Chacuri, tinha outras. E parece assim, na hora que o Inácio entrou, eu vi uma união, todo mundo, até porque o outro lutador era o Thiago Abreu, ele é da Gracie Barra, do Rio de Janeiro, então a torcida parece que juntou e foi um lutaço. E assim, conheço o trabalho do Inácio aqui em Juiz de Fora e assim, nós somos amigos e eu vi uma luta, ele entrou com uma vontade, eu até peço desculpa ele se chamar ele só de Inácio. A partir de agora eu vou chamar ele de Mestre Inácio, porque ele acabou com a luta, ele lutou muito e incendiou a galera. Tá certo. O Inácio, ele é muito questão de atleta, né? Eu acho que mostra talvez a simpatia, né, de todo o público que esteve presente lá, o aplaudido e tal. É porque ele é um atleta que leva realmente o nome de Juiz de Fora, né? Independentemente de academia, de marca, de patrocinador, enfim. O atleta, a pessoa Inácio é muito querida, né? E aí, Luiz Marmendes, o que a gente espera de um evento de MMA, que assim como o futebol, talvez a modalidade que mais se aproxima, né, do futebol é o MMA, por mexer, por ter essa rivalidade, né? É o MMA. E aí o que a gente espera é um evento sem briga, sem nada, com sucesso, assim como foi o Favela Combat. Muito interessante, né? Juiz de Fora tem sido aí celeiro de grandes lutadores, não só Juiz de Fora, como região também. E esse evento vem aí mostrar também o potencial da cidade, né? Grandes atletas, pessoas que estão sendo aí descobertas mesmo nas academias aqui de Juiz de Fora, na região. A paixão do Juiz Forano pela luta tem aumentado a cada dia. As academias de ginástica, né? Todas apresentam pelo menos uma ou duas modalidades do esporte, né? De arte marcial. Aí Muay Thai e boxe estão despontando na frente, né? Depois também tem as de jiu-jitsu e tal, mas você vê que tem um amor muito grande. O Juiz de Fora tem mostrado isso, uma paixão pelo esporte, e muito disso a gente reflete aí nesses eventos, nos grandes eventos. É bem emocionante, né? Porque a gente sabe que o futebol tem essa comoção geral, né? Todo mundo gosta do futebol. E na luta, você falou muito bem com relação a isso, que o pessoal tem trazido isso para a luta, né? Essa paixão, essa vontade, né? E eu acho interessante também, porque teve o JF Fight, agora o Favela Combat, que tenhamos aí outros eventos aí, até para os atletas poderem mostrar o trabalho, né? Claro. O JF Fight, né, teve uma edição anterior, também com casa cheia, né? Uma boa estrutura, assim como foi o Favela Combat. A gente vai fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando mais do evento, inclusive com as entrevistas, né? A gente esteve lá com a Beatriz Ferreira, que é atleta
da Seleção Brasileira de Boxe. Tem entrevista também com o Fabiano Silva, irmão do lutador Felipe Silva do UFC, da Academia Pro Fight, aqui de Juiz de Fora, também presente ontem no evento. Só que antes a gente vai fazer uma pausa, a gente volta mostrando essas entrevistas e, claro, falando tudo sobre o Campeonato Mineiro. O Tupi foi derrotado pelo Vila Nova, perdeu de 3-1 e perdeu também o técnico. Alexandre Barroso não é mais o técnico do Tupi. E a gente volta mostrando a vitória do Tombense diante do Uberlândia pelo placar de 1-0. É rapidinho, sai daí não. Muito bem, já estamos de volta com a Arena Alterosa. Deixa eu mandar um abraço lá para o Bar, né? O meu amigo querido Osório, técnico do Aimoré, né? Está acompanhando a gente aqui. Saudações botafoguenses, abraço para o Osório. Só lembrando que hoje tem reunião lá em Ubá da Liga Atlética Ubaense para o Campeonato Regional Mirim Infantil, né? Às 7h30 da noite. Abraço para o Osório, para toda a turma do Ubá, que tem futebol muito forte aqui na nossa região. Vamos voltar a falar de luta rapidinho, antes da gente entrar no Campeonato Mineiro. Vamos ouvir agora as entrevistas Fabiano Silva e também Beatriz Ferreira no Favela Combat. Primeira vez aqui em Juiz de Fora que é um celeiro de bons atletas. Sempre está saindo bons atletas aqui, não só para o Brasil, mas como para o mundo. E um evento com um porte desse, já no começo do ano, já é interessante, porque já vai preparando os atletas para eventos maiores e poderem estar lutando e mostrando o seu trabalho. Fico muito feliz, né, de ver a galera aí, não abandonou o esporte, apesar que o esporte não tem muita gente apoiando, mas com esses eventos assim que acontece aqui, incentiva mais a galera a entrar no mundo da luta e é uma satisfação de estar vendo meus amigos aí sendo campeão, viu? A Beatriz Ferreira, atleta da Seleção Brasileira de Boxe, esteve também presente ontem, no sábado, né? Na 27ª edição do Favela Combat. O Fábio estava falando aqui que outra coisa também legal foi a criançada presente, a mulherada presente, a família estava presente no evento. Né? Muita criança, muita mulher, pai de atleta, muito bacana, um evento muito legal. Vamos fazer o seguinte, Luiz Marmendes, falei do Campeonato Mineiro, o Calhau está me lembrando aqui, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante, sabe por quê? Ontem, domingão, a gente teve a final do Grand Prix, né, do futsal. E nós tivemos um representante aqui de Juiz de Fora, que é o nosso querido Léo Santana. A gente tem as fotos aí do Léo Santana com a seleção brasileira, que venceu a República Tcheca ontem pelo placar de 4-2, saiu perdendo, conseguiu virar um jogo duríssimo. E o Léo Santana entrou muito bem e entrou, né, o futsal tem muito quarteto, né, o Fábio, revezando ali, sai 4, entra 4 e entrou no time do Falcão, né, e jogando muito bem. Vitória da seleção brasileira, primeira convocação e já veio o primeiro título aí. Bom demais, né, Luiz? Bom demais, já fez gol, né? Já balançou a rede. Já balançou a rede. Muito boa movimentação dele, eu vi alguns lances da partida. Você vê que é um jogador muito inteligente, muito rápido, muito estratégico. Tem tudo para crescer. O Léo Santana levando o nome de Juiz de Fora aí para o mundo inteiro, né, Fernando? Isso aí é importante. E a primeira convocação já saiu o primeiro título. O Brasil, claro, é o favorito, né, o Fábio? Mas a gente vê que o futsal também não está muito diferente do futebol de campo, né? A parte técnica está se aproximando cada vez mais. Não é à toa que a final foi contra a República Tcheca, mas que saiu na frente, o Brasil passou aperto para virar. Quem não conhece o trabalho do Léo Santana aqui em Juiz de Fora, é só lembrar que ele está no Barcelona. Ninguém chega no Barcelona à toa. Verdade. Né? Depois de fazer uma sucesso, né, em outros países da Europa, agora no Barcelona e também na seleção brasileira. Abraço a toda a família do Léo, né, que está aqui em Juiz de Fora, estiveram acompanhando a final, foi em Santa Catarina, né, e já retornaram. Bom, agora sim, vamos falar de Campeonato Mineiro, vamos falar de Tupi. O Tupi foi derrotado pelo Vila Nova, jogou lá em Nova Lima, a gente tem os gols aí, vamos dar uma olhadinha nos gols da partida. 3-1 e o Tupi saiu na frente com esse gol aí, Luiz Marmendes e Fábio Reoli. Olha só, o gol foi marcado pelo Matheus, né, aproveitou a sobra ali, meteu a cabeça na bola, fez 1-0 o Galo. E depois o Tupi vai sofrer o empate. Olha só, a pressão foi grande. Dentro de 5 minutos, o Vila Nova conseguiu fazer a virada, né? O Daniel Moraes, ex-Tupi, fez o gol de empate aí do Vila. A gente está vendo a comemoração, né? E aos 18 minutos, ele mesmo, Luiz Marmendes, Pinguim, é o nome da fera, fez o gol da virada, deixando o goleiro de lado, deixou todo mundo para trás, enfiada de bola. Que bobeada da zaga do Tupi, né? E aí o Pinguim foi lá, marcou o segundo. E aí, claro, teve espaço aí para o terceiro gol. Né? Vamos ver quem fechou. Foi o Luiz Felipe, ampliou o marcador, driblou todo mundo, passou todo mundo. E o goleirão faltou ter aquela firmeza na mão que você cobrou. No jogo passado, né, Luiz Marmendes? Tá balançando a cabeça, tá inconformado, Luiz Marmendes. Tupi. Triste, cara. Não, Fernando, você sabe o que é mais engraçado do Tupi, cara?
A gente acredita no Tupi, né? Você tá sem ânimo? O que tá acontecendo? Não, a gente acredita no Tupi, a gente vai, vibra. Poxa, aí o Tupi não faz por onde, cara? O goleiro tá dando muito mole, Fernando. A zaga também do Tupi deu bobeira. A zaga né? tá muito... O Tupi tá muito mal escalado, né? Falar a verdade, Uma né? coisa importante que a gente destacar aqui, Luiz Mar e Fábio, é que o Tupi ficou sem o Sidmar durante boa parte do jogo, né? O Sidmar foi expulso e aí o Tupi jogou com um homem a menos o tempo todo. Só que aí, perder, Fábio, comum do futebol, perder ou ganhar. O problema todo do Tupi é que são 5 jogos e dentro desses 5 jogos são 4 derrotas. E aí pesou demais e o Alexandre Barroso tá fora. Isso, o time do Tupi é muito reflexo do que está acontecendo fora de campo, né? Você vê que várias pessoas importantes do time já saíram, né? E tá essa bagunça e o time, o Tupi em si, ele não tem culpa. A parte política do Tupi que tem esse problema, né? O pessoal da diretoria muito contestada pelos torcedores, inclusive o público ele não vai no estádio por essa falta dessa credibilidade da direção. Você vê que sai um diretor, não tem ninguém para falar, até agora eu não vi ninguém da parte do Tupi falar, né? Não tem um posicionamento oficial do clube, a pessoa que sai também não fala nada, então fica muito complicado, né? O torcedor ele é afastado pela essa falta de credibilidade, isso reflete muito em campo. Eu acho que o jogador ele em si ele não tem culpa do que está acontecendo fora de campo. Eu espero muito que o Tupi não vá para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Nós temos as imagens do Alexandre Barroso, né? Que tá fora o Luiz Mar Mendes. Agora, fica meio que insustentável quando o Campeonato Mineiro, que é um campeonato curto, né? Você tem 5 jogos e dos 5 primeiros jogos você perde 4. Né? E aí, claro, que vai cair na conta do comandante que tá fora. O nosso querido Danadinho, né? Danadinho fala muito sobre isso, ele está questionando aí nas redes sociais a contratação de 9 atacantes. E realmente o Tupi tem muito jogador, mas tem pouco, ao mesmo tempo que tem muito jogador, tem pouco jogador para colocar no elenco ali e formar realmente os 11 jogadores ali dentro de campo. Uma escalação muito errônea. Você vê nos jogos, por exemplo, o Sidmar muito lento, não consegue acompanhar o ataque. Realmente, naquele jogo que o Tupi perdeu de 5-2, por exemplo, todos os lances foram em cima do Sidmar e o Sidmar continuou. Entendeu? Teve condição de segurar um pouco mais. Pode falar se você quiser falar. Não, eu ia falar sobre dos jogadores, você falou dos jogadores que estão chegando. Eu vi Ituano e Ponte Preta no final de semana. Marcos Serrato acabou com o jogo. Era um jogador que estava no Tupi. Estava na Série B, né? Todo mundo que sai do Tupi faz sucesso em outro time. Por exemplo, eu acho o atacante do Tupi, o David Reis, um ótimo jogador. Verdade. E eu tenho certeza que, se por um acaso, com certeza ele vai sair para um outro time, você vai ver, ele vai jogar muito mais que ele está jogando aqui. Até o Kaiser, né? Então, ele é um ótimo jogador. Só que eu não sei o que acontece que o jogador ele não consegue desenvolver o futebol dele aqui no Tupi. O Tupi é o lanterna, Luiz Mar Mendes, do Campeonato Mineiro, né? Tem só os 3 pontos da vitória contra a Caldense, né? Aqui em casa, jogando em Juiz de Fora, então é o lanterna. E outra equipe da Zona da Mata, mas contrapartida que está bem no Campeonato Mineiro, é o Tombense. Vamos mostrar o gol do Tombense. Enfrentou o Uberlândia e venceu pelo placar de 1-0 jogando em casa. Logo aos 3 minutos de jogo, a gente está vendo aí o gol do atacante Daniel Amorim, balançando as redes. Foi o terceiro gol do Daniel, que ocupa a posição de vice-artilheiro do Campeonato aí, Mineiro, né? Com 3 gols. O Tombense é o 5º colocado na tabela com 7 pontos, né? E joga sábado. Volta a campo no sábado, enfrentando o Boa Esporte. O Tupi joga na sexta-feira, tá bom, gente? O jogo foi antecipado, né, por conta do carnaval, então joga sexta-feira contra a Patrocinense, às 8 da noite, aqui no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Vamos ouvir agora o técnico Ramon, né? Tombense venceu bem, 1-0, está temporariamente garantido na segunda fase do Campeonato Mineiro. A gente agora ouve o técnico do Tombense. Vencer sempre é muito bom, né? Mas a gente tem que entender que hoje houve um reflexo, né, principalmente das viagens, né, no jogo, coisa que a gente não estávamos esperando, porque a gente, durante a semana, criou-se uma expectativa muito grande por tudo aquilo que o time fez durante essa semana. Então, quando se cria-se uma expectativa muito grande dos jogadores, né, com o entendimento do trabalho, você vai para um jogo muito confiante. Então, nós fomos para esse jogo com uma confiança muito grande.
Tá aí, grande Ramon Menezes, técnico do Tombense. Esse aí foi bom de bola, batia bem na bola, Luiz Mendes. Fez bastante gol de falta com a camisa do Vasco da Gama e também do Atlético Mineiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho. Eu já volto com essas feras aqui, Luiz Mendes e Fábio Reolha, rapidinho. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. O Fábio Reolha tá bravo com o Tupi aí, né? Que tá mal das pernas. O nosso tempo tá acabando, Luiz Mendes. Agora, pra gente ir embora. Tupi sem técnico, Alexandre Barroso vazou, né? É a hora de dar oportunidade para o Ricardo Leão permanecer no time como de auxiliar para técnico e seguir no Campeonato Mineiro? Acho uma boa. O Tupi tá pedindo socorro, né, Fernando? É triste saber isso, mas já era uma tragédia anunciada, já era para o Alexandre ter vazado há muito tempo, porque a palavra ele tem, né? A palavra dele é mansa, convence. Mas dentro de campo, meu irmão, é uma boa escalar. Ricardo Leão? É uma boa. Só que eu, se eu fosse ele, não aceitava não, porque no começo da temporada era ele que era para ser o técnico, trouxeram um outro, agora ele vai pegar a bomba, né? Vai pegar essa bomba. Tiraram o pino e jogaram a granada pro Ricardo Leão. Obrigado, um abraço para você. Tem abraço para mandar? Ó, o Marcelo, esposo da Quitéria aí, fez aniversário. Parabéns, Marcelo. Valeu, irmão. Fábio Reolha, manda um beijo pra dona Era que tá te assistindo. Vou mandar um beijo pra minha mãe, botafoguense, sofredora, e pros meus filhos lá. A galera tá vendo o Arthur, o Cauã e a Luluzinha. Um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. E lembrando que a gente se encontra agora na quinta-feira, a partir das 11 da manhã, com mais uma edição do Arena Alterosa. Uma boa segunda, uma boa semana. E na sequência, tem o Alterosa Alerta, primeira edição. Tchau, tchau.